Este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes, direito à manifestação, vários temas sobre carnaval, profissões do futuro e muito mais. Você encontra tudo aqui. O programa de hoje também em breve estará disponível e ainda aqui embaixo os links diretos para as nossas redes sociais. E de acordo com o Ministério dos Transportes, em junho de 2015, a extensão da malha ferroviária brasileira chegava a 28.190 quilômetros de ferrovias. 2/3 das nossas ferrovias seriam improdutivas e 1/3 carregava minério, segundo uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, publicada no ano anterior, em agosto de 2014. Bom, mas além de diminuir o impacto ambiental, as ferrovias são uma boa alternativa para o transporte de carga e, claro, de pessoas. Nas cidades, trens e metrôs podem ser alternativas para o trânsito que afoga ruas e rodovias e faz o cidadão perder aí horas e mais horas a cada dia. No programa de hoje, então, vamos falar um pouco mais aqui sobre as ferrovias no Brasil. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio, ao meu lado está o Frederico Bussinger, ele que é engenheiro eletricista e consultor. E também ocupava o cargo de diretor do metrô de São Paulo e presidente da CPTM, que tem uma das maiores vias de ferrovias do país. Também conosco aqui no estúdio está o Fernando McDowell, ele é engenheiro de transportes da UFRJ, doutor em engenharia de transportes, livre docente em engenharia e professor de pós-graduação na PUC-Rio e na Universidade Alemã. Bem-vindos os dois, muito obrigado pela presença, tudo bem com vocês? Tudo bem, boa tarde. Muito bom. Sem casa, como sempre, também é nosso convidado, então fique ligado aí para saber um pouco mais sobre ferrovias no nosso país. E já começo aqui com aquela máxima que muita gente já deve ter ouvido falar, de que no Brasil pararam de investir em ferrovias para dar apenas aí o privilégio às rodovias. O Frederico, que está aqui ao meu lado, discorda. Eu quero já começar ouvindo o porquê, Frederico. Bem-vindo mais uma vez. Na verdade, essa é uma verdade parcial, porque o que aconteceu no Brasil no meados da década de 90 até agora foi uma renovação muito grande de alguns segmentos ferroviários. Então, é verdade que vários trechos foram abandonados, você deu o dado dos 27, 28 mil quilômetros que nós temos, dos quais apenas 10, 11 mil são operacionais e eficientes, mas o Brasil já teve mais de 35 mil quilômetros. Então, é verdade que alguns trechos foram abandonados, mas é igualmente verdade que nós tivemos a implantação de novos trechos, de meados dos anos 50, meados do século passado para cá, como é o caso da Estrada de Ferro Vitória-Minas, Estrada de Ferro Carajás, e nós tivemos no programa de desestatização meados dos anos 90 até agora, um vigoroso programa de investimento, quase 50 bilhões de reais foram investidos, o índice de acidentes caiu 3/4 partes, hoje é muito menor, as velocidades cresceram, a frota foi renovada e hoje tem a metade da idade média do que tinha, e o crescimento da movimentação foi espantoso, taxas chinesas, tá certo? Então, nós podemos dizer que mais do que dobrou, quando a gente mede na unidade clássica, que é tonelada, quilômetro útil, chamado TKU, e a movimentação de contêineres, ela multiplicou mais de 100 vezes, que é uma coisa espetacular. Então, há segmentos das ferrovias que tiveram um crescimento muito grande. E essa matéria que você mencionou, eu não sei por que esse preconceito com o minério. A pergunta é, se não for pela ferrovia, seria transportado por onde? De caminhão? Então, acho que não há nenhum menosprezo em que elas transportem minério. E essa é uma das vocações dela realmente, porque as nossas minas são interiores e precisam chegar para exportação aos portos, sejam do Sudeste, seja os portos do Norte, como de Itaqui. Então, eu acho que é muito bom que seja transportado minério e, como está mostrado aqui, também a carga geral, os contêineres tiveram um crescimento grande. Então, é verdade que no Brasil, nesses últimos anos, também tem tido um crescimento e uma renovação do mundo ferroviário.
Muito bem, sem dúvida não há preconceito algum com o minério, é importantíssimo que esse tipo de carga seja transportada por ferrovias, mas também, por que não, outro tipo de carga e também o transporte de pessoas, né? A gente sabe aí, principalmente nas rodovias no país, os altos índices de acidentes, as más condições das rodovias e também os preços altíssimos das passagens de avião também têm contribuído aí para o brasileiro pagar cada vez mais e mais caro por um serviço nem sempre tão bom assim, para um transporte rodoviário que poderia ser feito por ferrovias como em outros países. Como é que você vê essa questão, Fernando, de pensarmos atualmente, temos aí as ferrovias servindo com uma forma de transporte de cargas, mas o transporte de pessoas ainda é bem aquém do que poderia ser, né? Respirando fundo, vamos lá. Acho que a gente tem que ir por partes, né? Primeiro, a ferrovia, ela deve, pelo menos a brasileira, deve realmente focar na carga, né, atualmente. E, principalmente, o porto tem que estar em condições de receber essa carga. Porto e navios, porto, navio e ferrovia precisam, evidentemente, ser muito bem operadas. Porto, por exemplo, sempre foi relegado a um plano absolutamente secundário. Hoje, o pessoal entendeu e vem fazendo recuperação dos portos. Isso é fundamental, porque todo o sistema de exportação que nós temos passa necessariamente pelo porto. E nós nunca demos muita bola. Por exemplo, os navios cresceram muito, a dimensão desses navios, o calado. O que estava acontecendo, por exemplo, com o Paranaguá? Recebia uma carga, preenchia o navio até um determinado ponto e ele saía meio vazio, porque não tinha calado. O próprio porto não dava essa profundidade necessária. Bom, isso é uma coisa que eu batalhei demais nesse processo. E o governo federal entendeu isso. Não só entendeu, como começou a agir, a ir nos portos, presidentes, etc. Né? E com isso, começou a se verificar que o porto teve um desenvolvimento espetacular. Mas tem muita coisa ainda para seguir. Mas quando fez esse desenvolvimento, aí a gente ficou olhando assim, bom, mas cadê agora a ferrovia? Onde é que ela está? Né? Os caminhões, onde é que estão? Os caminhões estão servindo de armazém de luxo para a soja. Né? O Paranaguá chega a ter 8.000, né, parados com soja dentro. Filas de 80 quilômetros nos acostamentos. Ora, tudo isso é custo Brasil. O DENIT vai lá, asfalta aquilo tudo, era assim, né? Asfaltava tudo, ficava aquela fila, diminui o modo de resiliência do concreto asfáltico, resultado, tudo ondulado, se perdia todo o dinheiro. Então, tinha que fazer outra vez, agora é tudo em concreto. Então, foram tomando uma série de medidas importantes, sistêmicas, porque não adianta a gente olhar só para um lado, a gente tem que olhar sistemicamente o país e os transportes, né? Então, em função disso, é que nós estamos ganhando a guerra. Aí vai dizer, bom, mas como é que vai resolver esse problema de dinheiro com a ferrovia, etc. Eu acho que o governo partiu acertadamente para concessão, né? Acertadamente, porque o país não tem os recursos que você precisa. É o caso, por exemplo, do DENIT em rodovia, que eles têm técnicos maravilhosos, são pessoas competentes, e, de repente, você olha assim, mas está tudo esburacado. Está esburacado porque você não aplicou os custos corretos, os investimentos, para não deixar que isso ocorra, né? Então, a ferrovia é a mesma coisa. Quando você joga para a concessão, o que o governo faz é exatamente fazer com que eles façam o que tem que ser feito. E a importância desse processo é o monitoramento. Hoje, as rodovias de São Paulo são exemplos espetaculares, né? Tudo de primeira linha, né? Mas por quê? Exatamente, você faz o monitoramento. Fazendo o monitoramento,
você reduz imensamente os custos operacionais. Você reduz todo o processo de custos desnecessários que nós temos, que é o famoso custo Brasil. O custo Brasil. Né? Quando se pensa também na questão da infraestrutura, né? Quem não lembra aí recentemente da grande quantidade da carga de soja que perdemos, exatamente pela falta aí de uma estrutura para o escoamento dessa produção. A gente acabou tendo uma safra recorde que não pôde ser exportada por conta dessa falta de uma infraestrutura, né? Mas eu acho que o McDowell apontou muito bem essa sinergia entre porto e ferrovia. Uhum. Aliás, a história do Brasil, o grande crescimento que o Brasil teve de meados do século XIX para cá, se deve a esse binômio. Aqui no Rio de Janeiro, a ferrovia com o porto, em Santos, as duas ferrovias que lá chegavam. E no passado mais recente, o Porto de Tubarão com a Vitória Minas, ou Carajás, o Porto da Madeira e Itaqui, no Maranhão, com a Ferrovia Carajás. Então, esse binômio é o segredo. Ou seja, não adianta desenvolver um sem desenvolver o outro. E eu diria que esse passado, eu mencionei no bloco anterior, a questão do desenvolvimento da ferrovia nesses últimos 15, 20 anos, mas os portos também passaram por um crescimento grande. Então, com a Lei dos Portos de 1993, o início do programa de arrendamento e as reformas portuárias, o sistema portuário brasileiro multiplicou por 3 vezes a sua movimentação. Os custos caíram a menos da metade, então, e houve investimentos de bilhões. Então, também no mundo portuário acabou acontecendo isso. E o curioso, eu tenho os dados mais de Santos, em meados dos anos 90, quando começaram as reformas portuárias, a ferrovia internalizava apenas 4% da movimentação no Porto de Santos. Ela chegou nos anos 20, 30 do século passado a mais de 80%. E o curioso é que nesse período, fruto desse desenvolvimento ferroviário e do movimento desenvolvimento portuário, hoje em Santos, um porto que é 3 vezes maior do que era em 1994, a ferrovia é responsável por mais de 20%. Então, ela cresce 20% da internalização sobre um porto que cresceu 3 vezes, hoje é 3 vezes maior. Então, eu acho que nós estamos engatinhando nesse novo momento desse binômio ferrovia-porto. Pensando nesse sentido aqui, a gente já está falando que há um crescimento, que vem aí depende do ponto de vista, né, mais lento ou mais rápido, mas já existe até um Plano Nacional de Logística e Transportes lançado em 2014, prevendo ampliação de ferrovias em 1/3 até 2025. Como é que vocês avaliam, primeiramente, Fernando, em relação a essa aplicação desse plano? A gente está, de fato, aí nos trilhos, se é que dá para dizer assim? Eu acho que o pessoal do governo, né? Eu me recordo bem, para você ver como é que as coisas mudaram razoavelmente. Eu trabalhei no Porto de São Francisco do Sul, né? E quando levei lá para a ANTAC, etc., todo o trabalho, né? E para mostrar que a minha preocupação que tem que sempre olhar o porto como um navio, não o porto sozinho, né? Porque quando você tem uma fila de navios, né? Você olha aqui na praia de Copacabana, né? Aquela fila, você pode ficar olhando assim, que são dólares fazendo assim, né? Os dólares vão saindo assim, né? E no final, você diz, puxa, fui muito bem com o porto, mas muito mal com os navios. Quer dizer, deixei os navios parados, né? E cada navio parado desse tem uma brincadeira aí chamada de demurrage, né? Que é a multa, e que simplesmente dá $1 bilhão por ano. E você não tem esse dinheiro para empregar por ano no sistema portuário. Então, esses cuidados, né, esses cuidados todos, começa também a passar por um problema que houve de ampliação, que eu falei, né, do calado. Isso aí, o próprio canal de Suez, o canal o Suez e o outro, Panamá, cada um investiu $8 bilhões, né, para exatamente se adaptar aos navios aí, os containers, por exemplo. Os contenedores, full containers hoje, que é o melhor negócio que existe para o Estado, para o município do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, porque você tem
são mercadorias de alto valor agregado, né? Alto valor agregado, e que emprega muita gente. Se você comparar com a soja, emprega bem mais, né? E quando você está preparando para fazer isso, você pelo menos sai com os navios cheios, completos, e isso baixa o custo nosso violentamente no Brasil. Porto de Santos, eu fiz um trabalho recente agora, né? Foi para ali Outeirinhos, né? Toda aquela parte. Está sendo feito um realinhamento, né, do cais, e já tudo para receber navios de contêineres de 12 mil teus, né? Já com 15 metros. Então, a mesma coisa em São Francisco do Sul. Mas quando eu tive uma reunião lá, quando eu falei isso, né, teve uma pessoa lá, até concursado, né, tinha sido concursado, eu não entendi o que o cara que falou. Ele virou para mim assim, isso é um problema de deputado. Isso é para você sentir onde é que nós estávamos chegando, tá certo? E eu estava com o presidente do Porto, né, que era o Fernando Camacho, um engenheiro excelente, né, lá de São Francisco do Sul, e ficamos espantados com a forma. Hoje, se você entra lá, é totalmente diferente, né, totalmente diferente. Então, até mesmo na época o presidente foi ao Porto de São Francisco do Sul e até fez uma brincadeira, né? Que ele falou, hoje eu conheci que berço não é só de neném, é de navio, né? Mas deu toda a atenção ao Porto, é isso que eu estou querendo colocar. Isso não pode parar, entendeu? Agora, Frederico, só antes de você concluir, já quero apresentar aqui que faltam menos de 10 minutos para a gente encerrar o bate-papo e ainda quero falar sobre transporte urbano com vocês, especialistas na área, hein? Diga lá, Frederico. Veja, nós falamos aqui sobre minério, falamos sobre soja. Em ambos os casos, essa sinergia tem acontecido nos portos. Mas é bom lembrar também que o açúcar tem tido um crescimento muito grande, além dos contêineres e do açúcar. Tanto é que tem um projeto de duplicação da ferrovia em São Paulo, justamente para melhorar essa logística do açúcar em relação ao Ponto de Santos. Só que no Brasil, neste momento, a grande fronteira, a novidade é a chamada fronteira norte. E essa sinergia porto-ferrovia já vem sendo colocada. Por exemplo, no complexo do Porto de Santarém, particularmente o complexo em Miritituba, perto de Itaituba, está agora, foi liberado semana passada, os estudos, o EVTA, o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, está indo para o Tribunal de Contas para uma apreciação. O processo é longo, essa é uma das dificuldades que a gente tem. Para se fazer essa conexão entre Sinop e Miritituba, com o porto e aí a partir daí a navegação. Também no Pará Oriental existe um projeto, existe o Porto de Vila do Conde, que é um grande porto de águas profundas, e agora há um projeto que o governo do estado está conduzindo de uma ferrovia de 1.500 quilômetros, passando em Marabá, Paragominas e até Santana no sul, para fazer essa sinergia. Então o Pará deverá ter um binário. A ferrovia de Carajás está sendo duplicada. Para melhorar o acesso ferroviário aos portos do Maranhão. Mas nós encontramos uma dificuldade. Você começou esse bloco falando dos planos. Planos nós temos muitos. Essa é uma questão impressionante. O papel aceita tudo, afinal de contas. Nós temos muitos planos. Nós temos uma dificuldade na execução dos planos. É por isso que os percentuais de execução são tão baixos. E isso há muito tempo, não é coisa recente. E se você for examinar, em cada etapa da implantação do projeto, nós temos algum tipo de gargalo. Desde a concepção do projeto, do financiamento, da licitação, do licenciamento, da execução, da operação, enfim, nós temos dificuldades. Então, nós necessitamos ter uma visão sistêmica da implantação para remover esses gargalos. E no momento atual, nós temos particularmente uma dificuldade que é o mundo financeiro. Então, com a elevação da taxa de juros, a elevação da taxa cambial, o dinheiro tendo ficado mais raro e o risco Brasil tendo crescido, a analogia que a gente pode fazer, aproveitando aqui o Rio Olímpico, é que o sarrafo da vara subiu. Ou seja, projetos que há 2 anos atrás aparentavam ser viáveis, hoje, com essa nova realidade do mundo econômico-financeiro, eles já não são tão viáveis assim. Então, esse é um desafio adicional que
que o Brasil enfrenta para implantar esses projetos que existem. Os planos existem, só precisam ser executados. E, sem dúvida, os planos também para melhorar o transporte público dentro das grandes cidades, né? Os planos de expansão do metrô do Rio de Janeiro, de São Paulo, mesmo de Porto Alegre, de tantas outras capitais, a gente sabe que existem, estão lá nas gavetas há muito tempo. A gente tem aqui, infelizmente, 5 minutinhos só para a gente tentar passar por cima desse assunto, mas que é fundamental, que tem de interesse fundamental para o cidadão que mora nas grandes cidades. Como é que você vê, Fernando, a expansão dos sistemas de metrô que, de fato, poderiam ajudar tanto a melhorar o trânsito nas cidades? O metrô é um sistema que não admite erro. Se ele não for bem estudado, é melhor esquecer, né? Mas se for bem estudado, como nós fizemos na época, tanto o Singer quanto nós no Rio de Janeiro, né? Tudo foi feito a tempo e a hora, batendo todos os recordes que se possa imaginar. Fizemos 7 estações, obra bruta inteira no centro da cidade do Rio de Janeiro, etc, etc. A minha preocupação, no caso do Rio, é que, de repente, a gente ficou muito preso ao BRT, né? E eu vi coisas do Arco da Velha. O BRT, só contextualizando para quem não é da cidade, aqui esse sistema de ônibus rápidos para interligar a cidade. Mas, tipo assim, não, mas o BRT transporta mais do que o metrô, coisas assim, a ponto do presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil saiu assim, tem que me provar, né? Porque ele ficou zangado e tem que ficar mesmo, né? Então, tem que ser feito o estudo, o metrô é a grande saída, por exemplo, para o Rio. O Rio de Janeiro é uma cidade linear, basicamente. Ela tem uma alta densidade demográfica, não precisa de uma rede enorme de metrô, não há necessidade como São Paulo precisa ter, porque São Paulo é uma cidade radial. E nós temos, acaba você sendo o sistema ideal para o Rio de Janeiro. Não, é caro? É, mas pode ser feito também mais barato. É tudo uma questão da gente sentar, fazer os trabalhos que tem que ser feitos, tá certo? Agora, não pode inventar. Por exemplo, pegar uma linha 1A, inventar uma linha 1A e depois, em cima da linha 1A, fazer uma linha 4. Então, fica uma linha errada em cima de uma outra linha também, né? E isso não estava previsto no sistema, né? Então, o que acontece com isso? Você acaba tendo uma redução de capacidade, como já tem, de 50% em relação ao original. Isso é que não dá. Não dá para fazer. Infelizmente foi feito. Agora o governo vai ter que começar a perder um tempo, mas é para ganhar dinheiro, tempo, né? E verba pública. Então, quer dizer, é inacreditável. Às vezes, o que acontece no Rio de Janeiro? E o BRT ficou agora mais calmo, né? Porque, lamentavelmente, já teve 20 problemas fatais, né? Então, agora ele está mais calmo. Por quê? Estava colocando o BRT num lugar que a demanda é muito maior do que o BRT. Então, fica um negócio ruim. Não houve, vamos dizer assim, um sistema. As pessoas têm que atravessar a rua. Você tem escola. O garoto vê que ele atravessa a rua aqui e chega ali. Aí não, ele vai ter que ir lá para fazer isso, para voltar. Ele faz no meio e é atropelado. Então, essas coisas precisam ser revistas, arrumadas. E acho que aí sim nós vamos ter um trabalho muito bom. O Rio é menos complicado do que São Paulo. Frederico, para a gente encerrar. Veja, eu acho que as experiências de sistemas metroferroviários implantados e renovados dos anos 70 para cá, dos últimos 40 e poucos anos, são boas experiências no Brasil. São também poucas. Poderia ter sido mais rápido. Mas eu acho que nós temos que nos orgulhar dos sistemas que foram implantados, da qualidade do serviço. E até a sobrecarga, que é criticável, ela também é um sintoma de que a população reconhece, aceita bem. O grande desafio que nós temos a enfrentar hoje, afora todos os que nós já falamos sobre a questão da ferrovia de carga de longa distância, as dificuldades de projetar, implantar, financiar, licenciar, enfim, tudo que já foi dito, nós temos dificuldades adicionais, que é a sustentabilidade dos sistemas. E esse não é um problema só do metrô ou da ferrovia. É um problema também do sistema de ônibus. Ou seja, São Paulo gastará esse ano mais de 2 bilhões de reais
para cobrir, subsidiar. Eu não tenho os números do Rio de Janeiro, mas esse é um problema do sistema de transporte no Brasil inteiro. E, claro, metrô é um sistema caro. Não adianta ter ilusão de que será barato. Ele é caro para ser implantado e depois ele é caro para ser mantido. E isso não pode sair só da tarifa. Então é preciso ter fontes externas, como existem em outros países. Por exemplo, Hong Kong, o sistema é fortemente subsidiado por receitas imobiliárias, patrimoniais. E nós precisamos rediscutir essa questão no Brasil, porque no passado já foi assim. Muito bem, então a gente só começou aqui, na verdade, a tocar o assunto. A gente quer, na verdade, que você em casa reflita sobre esse tema tão importante, porque ferrovias, mais ferrovias, sem dúvida, vai trazer mais desenvolvimento tanto para a questão da agricultura, da pecuária, como também para a mobilidade urbana. É isso que a gente quer que você reflita sobre esse assunto, mas por agora o nosso tempo já encerrou aqui. Muito obrigado aos dois pela presença. Obrigado. Frederico e Fernando, prazer recebê-los aqui. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Continue esse bate-papo aí com a sua roda de amigos, com a sua família. Cobre mais os nossos representantes, afinal de contas, ano eleitoral está aí, tá certo? Um abraço para você e até o próximo Conexão Futura.